Então, vamos voltar. Eu tinha comentado que nós tínhamos já duas formulações, uma diferencial e a outra, que nós acabamos de ver, que é a forma fraca do problema. Nossa situação aqui coincide com o que se conhece como princípios de trabalhos virtuais. E existe uma terceira formulação, que é baseada em energia. Nesse caso aqui de sólidos, existem vários desses princípios energéticos. Esse aqui é um dos mais usados, que é conhecido como o princípio da energia potencial total mínima. A gente começa aqui com alguma revisão, algumas definições. A primeira coisa a identificar é que, na relação constitutiva do material aplicado num certo ponto do corpo, uma certa porção de material do corpo, se você tem aqui a curva tensão-deformação na região elástico linear, essa integral, essa área aqui embaixo, ela tem um significado de energia de deformação armazenada por unidade de volume. Essa área por si, ela é meio de sigma vezes epsilon. Se você aplica a lei de Hooke, no caso, por exemplo, para eliminar a tensão em termos de deformação, isso aqui passa a ter esse aspecto aqui de metade de E vezes a deformação ao quadrado. Esse resultado, ele tem, então, unidades de Joule por metro cúbico. Então, você tem isso aqui. Se a gente reescreve essa deformação usando a relação cinemática, derivada de U em x ao quadrado, você tem essa expressão aqui para a densidade de energia, de deformação interna. A energia interna, a energia de deformação interna no corpo como um todo, aí é simples, basta que seja feita a integração sobre o volume do corpo. Então, simplesmente a integral dessa densidade, trazendo ali, você vai ter isso. No caso de material homogêneo, isso aqui vai para fora, e as coisas ficam dessa maneira aqui. Tá? Agora, para o trabalho das forças externas, também se pode definir algumas densidades. Então, você tem a densidade de trabalho de força de corpo. Então, se você tem a força de corpo, B, por unidade de volume, isso aqui vezes o deslocamento em cada ponto, sobre o qual essa força atua, isso é o trabalho. Para a carga distribuída na superfície, então força por unidade de área, vezes o deslocamento. No caso, nesse nosso problema aqui, nós estamos ainda nessa situação aqui, uma situação uniaxial, em que você tem aqui essa força externa, vezes o deslocamento sofrido por essa seção da extremidade, isso vai lhe dar essa densidade de energia, densidade de trabalho de forças externas aqui, Joule por metro quadrado. Os trabalhos totais aplicados no corpo são simplesmente as integrais. Quer dizer, se você integra no volume essa densidade, você vai ter esse trabalho total. E se você integra isso aqui sobre a superfície da seção transversal onde ela atua, você terá isso aqui. Na realidade, esse termo aqui, nós levamos em conta apenas na seção x igual a L, esse trabalho aqui. Nós, de fato, a gente precisa integrar sobre todo o contorno do corpo. Acontece que nessa lateral do corpo, o vetor tração é zero. Nessa superfície aqui, o vetor tração não é zero. Porém, nós estamos considerando que, nesse caso, esse deslocamento prescrito seja nulo. Então, o trabalho executado por essa reação aqui é nulo, de forma que isso tem apenas essa expressão aqui. Bom, visto isso, existe uma etapa, que é uma etapa delicada em toda essa dedução, que é uma definição. É a definição de energia potencial total.
Então, essa energia ela é definida dessa maneira. O trabalho das forças internas menos a soma dos trabalhos das forças externas. Essa diferença aqui, que, trazendo as expressões lá de cima, que fica desse jeito, é que é definido como uma energia potencial total do corpo, armazenada no corpo. Existem algumas tentativas de interpretação física dessa energia potencial total. Eu prefiro não ir nessa direção, de tentar entender o que ela significa. Eu prefiro seguir de um ponto de vista puramente matemático. Por quê? Porque quando você está tratando, claro, se eu estiver tratando desse problema da barra, problema de sólido, dessa equação diferencial aqui, eu vou ter, que vai ser conveniente eu tratar com essa energia definido dessa maneira aqui. Mesmo que eu encontre uma significação física para isso, que é adequada a esse problema de mecânica dos sólidos em particular, fica uma situação incômoda o seguinte, que se eu estivesse tratando de outro problema físico, que nada a ver com energia, com trabalho, com deslocamento, com força, com nada disso, que fosse uma simples condução de calor, tá? Que eu tivesse escrito aqui. Eu ainda teria condições de construir uma expressão análoga a essa. Porém, essa expressão ela não teria uma significação física como essa aqui. Ela seria simplesmente o que se chama um funcional. Então, aí a gente indo para o lado puramente matemático, nós vamos dizer o seguinte, isso aqui, digamos, no século XIX se chamava de uma energia, mas, na verdade, eu vou tratar agora como um funcional. Uma função integral cujo argumento não é uma coordenada do corpo, e sim função, uma outra função. Dada uma função aqui, nesse argumento, esse funcional tem um resultado que é um escalar. Então, se eu colocar uma certa função aqui, aqui e ali, integro isso aqui no domínio, o resultado vai ser um número real. Certo? Como construir? Por que é construído desse jeito? Esse W, dessa maneira aqui. Por inspeção. Depois eu vou voltar a esse raciocínio, a essas observações. Esse funcional, ele é construído desse jeito, essa função menos essa, por conveniência. Por quê? Porque se eu defino dessa maneira aqui, eu obterei o resultado que eu desejo. Poucas palavras é isso. Vai ficar mais claro quando a gente continuar aqui um pouco mais para frente. Eu espero que vários de vocês já tenham visto isso também mais de uma vez. Tá? Apenas que boa parte dos locais onde você encontra isso, essa expressão é colocada como se fosse um fato do mundo, como se tivesse uma explicação, como se fosse deduzido para se chegar aí. Na realidade, isso não foi deduzido para chegar aí. Isso aí é um ponto de partida, certo? Isso é construído, não é deduzido. Mas vamos continuar aqui. Vamos dizer que nós partimos isso tenha surgido de alguma maneira, e você tem isso aqui. Então, existe algumas conceituações, alguns argumentos, algumas formas de pensar. A primeira delas é baseada nesse conceito de perturbação. É aquela ideia, o seguinte, de que eu tenha, digamos, a solução do problema, embora eu não conheça. Digamos que eu saiba que ela existe uma função que é a solução desse problema aqui, que eu não conheço, mas você sabe que existe. E aí eu vou gerar, eu vou criar o que se chama de uma perturbação sobre essa função. Quer dizer, eu aplico nessa função uma perturbação, que é uma outra função, de forma tal que quando eu perturbo, eu obtenho uma função perturbada.
É como se eu tivesse nesse gráfico aqui, para x, ao longo do domínio unidimensional, uma função u e uma função perturbada. Essa perturbação aqui, ela é construída de uma certa maneira, nesse caso aqui, separada em duas partes. Uma, que é essa função aqui, de fato, vai assumir o papel daquilo que nós tínhamos antes, que era uma função peso, mas também pode ser vista como uma direção de perturbação. Vocês imaginam que eu tenho um conjunto de infinitas funções. Tá? Então, essa função, o chapéu, é uma dessas funções. Então, eu posso escolher uma certa função, o chapéu. Se eu escolho uma função, eu estou identificando uma direção para essa perturbação aqui. Isso é uns conceitos, é como se fosse basicamente um espaço vetorial de funções. Tá? Em que eu tenho uma função e eu agora posso, que é um ponto desse espaço, eu vou definir uma outra, sendo que a diferença entre elas é definida ao longo de uma direção. Então, esse vetor do chapéu define a direção em que eu vou me mover, e aquele t ali é o escalar que define o comprimento dessa variação. Tá? Esse t aqui é o módulo da perturbação. Esse produto aqui podemos chamar de uma variação, que é aplicada em cima dessa função que eu não conheço. Então, essa variação eu identifico pela direção que ela vai ser imposta e pela magnitude. Tá? Conforme, é claro, esse t tende a zero, essa função perturbada tende à própria função u. Tá? Então, aqui tem algumas restrições nessas funções. Nós vamos requerer que essa função peso aqui, a função da direção, ela pertence ao conjunto das variações, isto é, ela seja nula no contorno essencial. Então, é como uma função num formato como se fosse isso aqui. De tal maneira que se eu somo essa função peso com u, eu obtenho uma perturbação desse formato. Então, também a perturbação vai satisfazer a condição essencial de contorno. Quer dizer, se eu tenho u que pertence ao Kim e a perturbação pertence ao var, a função perturbada, o estrela, também vai pertencer ao Kim. Ok? Como está resumido aqui. Nossa próxima etapa é o seguinte, é mostrar que aquela função u que minimiza esse funcional aqui é a mesma função u que satisfaz o equilíbrio local. Isso aí, basicamente, é o cerne desse princípio, chamado princípio da mínima energia potencial total. Tá? Então, agora vamos ver alguns detalhes de como provar isso. Então, o ponto de partida é aquele ponto de partida lá da disciplina de cálculo, de graduação, numa daquelas disciplinas lá, que trata de máximos e mínimos de funções de uma variável, funções reais, contínuas de uma variável. Então, para aquele tipo de função, dada uma função g de uma variável que seja contínua e que tenha a primeira derivada contínua, e que depende de uma variável, de uma coordenada real, então a condição necessária de mínimo é que a derivada dessa função seja igual a zero. É aquela coisa assim, dado g, se ela tiver essas características de continuidade, o ponto de máximo ou de mínimo vai ocorrer onde essa primeira derivada for nula. É aquela coisa lá que se sabe a vida toda, não é isso?
É diferente da situação que nós temos aqui. Nós não temos uma função de uma variável real. Nós temos uma função, na verdade, um funcional, cujo argumento é uma função. Então, é diferente dessa situação aqui, do cálculo. No entanto, nós vamos poder trabalhar aqui usando esses mesmos teoremas lá do cálculo da graduação. Como? Por que vai ser possível isso? Porque, se a gente considera agora, vamos considerar que a rigor a gente deveria dizer o seguinte, que esse funcional ele está definido para qualquer função admissível. Então, dado uma função admissível aqui, você tem o resultado desse funcional. Agora, se você escreve essa maneira explícita dessa função arbitrária como uma perturbação da solução que você busca, se você substituir essa soma aqui nos argumentos, então você passa a ter que o funcional fica dependente dessa soma. Agora, para a função u fixa, que ela não muda, e se isso aqui é definido, é selecionado, terminou uma coisa curiosa, que esse funcional passou a ficar, ele pode ser visto como uma função real e uma variável real. Voltamos a cálculo 1, o 2. Voltamos à situação simples, que já tem suas provas, seus teoremas, sobre a existência e os máximos e mínimos daquilo. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai usar, aquela coisa lá de graduação, sobre o funcional escrito dessa maneira, com essa decomposição aqui na perturbação. Entendido isso? Esse é o ponto central nesse tipo de dedução. Então, agora, embora aqui, como é um funcional, a gente usa uma certa nomenclatura própria na história. Nós vamos dizer o seguinte, que nós vamos calcular a variação desse funcional. Isto é, como é que esse funcional, como é que o valor desse funcional muda quando você passa de uma função, argumento, para outra. Então, se eu aplicar uma variação no argumento, como é que varia o valor do funcional? Então, aqui vem essas nomenclaturas. Então, a primeira variação do funcional, que depende de u, só que é uma variação que eu preciso dizer em que direção ela se processa. Então, se usa muitas vezes essa notação aqui embaixo, indicando, de alguma forma, que é a variação do funcional, quando você aplica uma variação no argumento, nessa direção aqui. Essa direção dada por essa função arbitrária aqui. Certo? Então, explicitamente, isso aqui é como se fosse uma derivada naquela direção. Mas é definido como o limite da diferença entre o valor do funcional aqui e ali, dividido pela distância entre esses dois pontos, e fazendo o limite em que essa distância tende a zero, como uma derivada direcional. Então, o argumento aqui que define a distância é esse número real t, aqui. Então, você fazendo o limite t igual a zero, você chega nessa variação aqui. Tá? A condição de mínimo ou máximo é dada quando você tem igual a zero para qualquer função peso, para qualquer direção ali de variação que seja admissível. Certo? Agora, vamos ver vamos aplicar essa condição aqui, de que esse limite seja nulo para qualquer função. Vamos ver onde que nós chegamos. Então, vamos começar aqui com uma dessas parcelas aqui, esse primeiro termo. Vamos explicitar. A gente parte da definição do funcional, para um u qualquer, e aplica a perturbação. Então,
A função perturbada, funcional perturbado, fica assim. Você vai ter a perturbação em cada derivada dessa aqui. Essa deformação, lembra, que é a derivada de u em x. Fica aqui, aqui e aqui. Como essa derivada ela é um operador, derivada é sempre um operador linear, né, nos argumentos. Então, você simplesmente abre isso aqui na soma de duas derivadas, coloca o t para fora da derivada, já que ele é independente de x, e aí faz o quadrado dessa soma de derivadas, e aí vai aparecer esses três termos aqui. Então, fica o quadrado da primeira derivada, mais duas vezes, aí cancela com esse 2, duas vezes o produto da primeira derivada de u com o chapéu, e aqui a derivada ao quadrado de u chapéu. Esses três termos vêm daqui. E aí tem esses dois que continuam da maneira como estão, apenas nós separamos aqui. Então tem o b vezes u chapéu. A mesma coisa aqui. Ficam quatro termos no contorno. Agora é que a gente começa a reconhecer o que é esses três termos que eu marquei aqui, com uma chave inferior, eles correspondem exatamente à definição do funcional em U. Porém, o que nós temos aqui é a diferença entre o funcional perturbado e o funcional aqui na solução. Então, quando eu pegar isso aqui tudo, aliás, são essas duas linhas aqui, e subtrair o funcional em U, na verdade eu estarei cancelando esses três termos aqui, correto? Aí o que sobra, essa diferença aqui, são os termos não marcados, que são esses dois e mais esses dois aqui, que é exatamente... E depois eu divido por t. Quando eu dividir por t, vai acontecer o quê? Vai cancelar esse t aqui, cancela um desses dois t's que tem aqui, mas sobra outro, que é o que fica aqui, né? E some esse t aqui e some esse t aqui. Então eu passo essa expressão aqui desse parêntese fica desse jeito. Esses quatro termos apenas. Aí eu vou para a última etapa, que é fazer o limite t tendendo a zero. Aí só tem um t aqui, que é esse. Então esse termo aqui some. Fica apenas esses três. Aí o que nós chegamos? Chegamos nisso, que o limite dessa perturbação, dessa derivada aqui, dessa relação, é igual a isso aqui. E aí eu imponho, se eu estou procurando o ponto de mínimo ou máximo daquele funcional lá. Eu uso aquela condição lá de cálculo unidimensional. Que esse mínimo vai acontecer quando essa variação for igual a zero, para qualquer função peso admissível. Tá? Então, o que a gente chegou? Que a condição... Primeiramente, reconhecer essa expressão. Essa expressão do lado direito aqui, que esses três termos igual a zero para qualquer U chapéu admissível. O que é isso? Isso aqui é exatamente a expressão do princípio dos trabalhos virtuais que nós encontramos no começo da aula. Tá? Isso aqui é a expressão do princípio dos trabalhos virtuais. O que ele dizia lá? Que a função que satisfaz esse equilíbrio é aquela mesma que satisfaz essa igualdade para qualquer função peso admissível. Isso era o princípio dos trabalhos virtuais que já foi provado. Agora nós chegamos que essa função que satisfaz isso aqui é a mesma que satisfaz isso aqui. Só que a função que satisfaz isso é o quê? É aquela que minimiza essa energia aqui, potencial total. Percebe? Então existem três formulações em que primeiro se fez uma equivalência entre duas delas, entre
a formulação diferencial e a de trabalhos virtuais, e agora chegamos aqui. A função que satisfaz os trabalhos virtuais também é aquela mesma que minimiza esse funcional aqui. Isso aí gera um terceiro princípio, justamente o princípio da mínima energia potencial total, que pode ser anunciado agora de uma maneira formal, dizendo o seguinte, que a função admissível que minimiza a energia potencial total, que é definido desse jeito aqui, para qualquer função piso admissível, essa função que minimiza é aquela que satisfaz o equilíbrio. Esse equilíbrio, bom, primeiramente é o equilíbrio na forma fraca, e depois já tem sido mostrado que é o que satisfaz o equilíbrio local também. Tá? Então nós temos as três formulações que são equivalentes. Entendido isso, eu já tenho que complementar, eu tenho que ficar claro para vocês que essa equivalência ela tem certas condicionantes. Não, condicionante da seguinte forma: é possível você ter uma solução aqui da forma fraca. O requisito aqui é menor, as restrições para essas funções são menores do que aquelas necessárias para lá. Por quê? Porque aqui exige apenas primeiras derivadas, ele exige segundas. Então é possível que você tenha uma solução, e que acontece muito frequentemente, uma solução que resolve o equilíbrio dessa forma fraca aqui, porém ela não é possível de ser aplicada aqui. Basta que você tenha, por exemplo, uma função aqui para força de corpo muito irregular, muito descontínua, muito singular, etc., em que não permita uma solução desse problema. Porém, sempre vai existir a solução aqui. E é por isso que também tem esses nomes, forma fraca e forma forte. Por isso que também existe essa nomenclatura. Forma fraca porque os requisitos aqui para a solução são mais fracos do que os requisitos para essa solução aqui. Então, de certa forma, essa formulação aqui, por incrível que pareça, ela é mais abrangente do que essa. Correto? Outra coisa, esse aqui é chamado de princípio. Muitos livros vocês vão encontrar que são escritos inteiramente tomando isso aqui como ponto de partida. Você começando por aqui, você pode ir deduzindo todas as coisas que você queira dali para frente. Você pode deduzir, por exemplo, quais são as equações locais de equilíbrio, você pode deduzir todas as outras coisas que estão embutidas aqui dentro. Tá? Existe uma ressalva, outra ressalva ainda, então isso é cheio de ressalvas, não é só a dedução que vocês têm que conhecer, mas essas ressalvas que são muito importantes, que é o seguinte: dado uma formulação diferencial, se eu usar o método dos resíduos ponderados, sempre eu poderei encontrar uma forma fraca. Ela não vai ter esse nome, mas vai ter uma forma fraca proveniente daquilo. Agora, nem todo problema diferencial existirá um funcional que possa, um funcional cujo mínimo gere a solução do problema. Eu não sei se todos vocês já têm isso em mente, já ouviram isso antes, ou eu mesmo em alguma outra disciplina. Todo mundo conhece isso? Alguém nunca ouviu essa ressalva? Eu nunca tinha. Então tá. Então aí você marque bem. Enquanto a gente está vendo exclusivamente um tipo de problema em que ele já está debulhado nos livros, já está programado nos programas comerciais, todos os seus colegas usam, não saber disso não é tão grave. A questão é quando você tiver uma outra situação, geralmente em pesquisa, em que você tratou de um problema físico diferente, que tem novas hipóteses,
E você mesmo teve que construir o conjunto, a formulação matemática dele, isso é, construir as equações diferenciais dele. Aí você vai se deparar com alguma coisa na sua frente. E aí você tem que saber que não necessariamente vai haver um princípio de mínimo, vai haver um potencial cujo mínimo é a solução daquilo. Mas você vai ter que, é bom que você saiba que sempre vai ter como você encontrar essa formulação aqui. Por que é bom quando você possui isso aqui? Porque quando você possui isso, você aí adquire todo um ferramental gigantesco, matemático, de métodos matemáticos de otimização que foram desenvolvidos em cento e poucos anos. E softwares e métodos numéricos, etc. e tal, de encontrar mínimas de funções. Quem de vocês já fez disciplina de métodos de otimização, viu a quantidade de procedimentos e truques que existem para esse tipo de problema e outros mais complexos, né? E teoremas, muitos teoremas que se aplicam a esse tipo de situação. O que eu vou comentar aqui apenas é algumas dicas geral de como que você pode pressupor que a sua forma diferencial possa vir a possuir um princípio de mínimo. Na verdade, não chega a ser muito complicado. Se o seu problema for então, linear, tá? Então aí a coisa já está bem encaminhada para você possuir aquilo. E se todos os termos da sua equação diferencial envolverem derivadas de ordem par, ok? Se forem de ordem par. Se tiver termos de ordem ímpar, seu problema ele não vai poder, não vai haver de forma rotineira, imediata, algum funcional que vai gerar um princípio de mínimo. Aí é que vem, por exemplo, a gente pode olhar, veja que só, não é coincidência, gente, que isso aqui tem a primeira derivada e a primeira. E aqui também tem a primeira derivada, só que aqui a primeira derivada é repetida, né? Isso aqui é tudo físico. Isso aqui é deformação física, isso aqui também. Isso aqui é deformação física, isso aqui não é. É tipo uma deformação virtual. Tá? Mas essa similaridade aqui não é por coincidência. Por que foi construído esse funcional desse jeito aqui? Por que foi colocado esse meio aqui? Ele veio de paraquedas, ele veio ali de propósito. Por quê? Você consegue ter uma pista do porquê que ele aparece quando você volta aqui para a dedução. Tá certo? Por incrível que pareça. Ele foi colocado ali de tal maneira, olha só, esse meio foi colocado aqui de tal maneira que quando você fez o quadrado da soma dessas derivadas, lembra, fica o quadrado do primeiro termo, o quadrado do segundo termo, e aí fica duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo. E aquele 2 cancela com aquele meio ali. Tá? Veja, se eu não tivesse esse meio, o que teria acontecido? Ficaria o meio aqui. E aí, quando eu tivesse terminado a dedução, aquele meio estaria aqui ainda. Porém, o que é isso aqui? Esse termo aqui é aquele termo da expressão do princípio de intervalos virtuais, né? Que lá não tem meio. Percebem? Então, esse meio foi fabricado aqui para que, de tal maneira, quando eu terminasse aqui, eu chegasse exatamente nessa expressão que não tem meio, que ela empata exatamente com aquela que já foi obtida nos trabalhos virtuais. Então, esse funcional, para resumir a história, ele é fabricado de tal maneira que quando você fizer essas operações aqui, qualquer que seja a cara do funcional, mas ele tem que ser construído quando você fizer isso aqui, fizer a diferença, a variação, divide por t, faz o limite, o que resultar aqui, você quer que seja exatamente aquilo que você obteve na forma fraca. Tá? Tanto é que, vou só fazer mais uma observação para vocês aqui. Onde é que nós estávamos ali deduzindo trabalho das forças externas? Observa.
trabalho de força externa não era para ser isso aqui, tinha que ter o meio aqui também. Veja que definição original de trabalho não tem meio. Por quê? Porque na definição original de trabalho, a força não varia ao longo do percurso que ela descreve. Então, se ela descreve um percurso, o trabalho que ela faz daqui para cá é simplesmente a força, veja aquele deslocamento que ela sofreu. Realmente não tem meio na definição de um trabalho. Porém, quando você está num sólido, o deslocamento ele é devido ao conjunto de forças. É por isso que, por exemplo, quando você vai definir isso aqui, você põe esse meio aqui. Tá? Vem dessa figurinha aqui. Essa tensão e essa deformação não são entidades independentes. Se fosse, seria um retângulo, seria a área desse retângulo aqui. Mas não são. O valor dessa força aqui, digamos indiretamente, o valor dessa força o valor desse deslocamento é proveniente daquela força e vice-versa. Eles são amarrados. É por isso que é essa área inferior aqui. Certo? Então, voltando, a minha observação que é mais geral. Tá? Isso aqui é construído de tal maneira que quando você fizer essas operações aqui, você chega exatamente na expressão que você tem da forma fraca. E também isso explica o porquê que, se você tiver derivadas de ordem ímpar, você não vai conseguir empatar essas expressões. Quando você deduzir aqui, você não vai conseguir chegar lá, geralmente. Tá? Então, era as observações. Bom, aqui eu faço um resuminho das 3 formulações: a formulação diferencial, forma fraca, princípio de mínimo. Tá? Vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Tá? Vamos começar agora para elementos finitos. O porquê? Só para a última ênfase. Vamos voltar aqui nessa tabela das 3 formulações. Nada que foi feito aqui envolveu hipóteses ou aproximações. Por exemplo, quando eu digo que isso aqui tem que satisfazer aquelas condições lá, por exemplo, ser nula no contorno essencial, isso não é uma hipótese aproximativa. É simplesmente uma decisão. Tá? Então, tudo isso aqui ainda é exato. Se eu obtiver solução exata de qualquer uma dessas formulações, eu teria a solução exata sem nenhuma hipótese incorporada. Agora, o que vai acontecer é que, se eu vou buscar soluções aproximadas, daqui, diretamente, eu fico meio restrito a métodos de métodos de diferenças finitas, o que é muito problemático em muitas situações, principalmente em problemas sólidos, em que os corpos têm geometrias muito irregulares e os contornos são curvos, etc. Então fica difícil você impor condições de contorno no método de diferenças finitas nessa tipo de situação. Então você vai usar uma dessas formulações integrais aqui. Elas são muito propensas a que você gere uma forma aproximativa delas e aí você resolve essa forma aproximativa. Essa forma aproximativa tem uma expressão que é algébrica, não é mais integral nem diferencial. Então, o método de elementos finitos vai trabalhar aqui, principalmente. Antigamente ele trabalhava aqui, mas, basicamente, hoje se usa essa forma fraca. Tradicionalmente, quando você tem um princípio de mínimo, você pode obter também solução aproximada usando o método de Ritz. Não sei se alguém já ouviu falar, já usou. O método de Ritz gera uma solução aproximada para isso. O método de Galeri, que é o método tradicional também, que produzia solução aproximada para aquilo. Tá? E tem na literatura. Então, nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.